Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa Juventude Prateada, aqui no Multiprosa, essa nossa plataforma da CDL BH. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez seja um dos mais inusitados que eu já tenha conversado aqui e que vai ser um assunto que tem bastante reflexão. Eu já li algumas coisas sobre o Ricardo Trajano. Ele vai nos dar a possibilidade de ter um livro em 2025 para que você e eu também possamos ler essa história, mas o Ricardo ele é sobrevivente de um voo da Varig que caiu indo a Paris. 123 pessoas faleceram dos clientes que estavam naquela aeronave e ele foi o único cliente sobrevivente dessa tragédia. Ricardo, assim, temos que falar que é uma alegria ter você aqui, obrigado, né? Primeiro, obrigado. Pela sua entrevista, pela pessoa que você é. Obrigado. E segundo, porque você está aqui. Você renasceu em 1973. Isso. Eu nasci em 3 de agosto de 73 e você nasceu quando? Em 11 de julho, renasci em 11 de julho de 73. Sou um pouquinho mais velho que você. Um mês mais velho. É um assunto que eu vi algumas entrevistas, fala sobre aquela questão que você ficou no hospital por muito tempo. Isso. Os seus pais foram acompanhar você. E é um assunto que é denso, triste, porque tem algumas outras características, pessoas que você conversou no voo e que os familiares... Eu tô até arrepiado de contar isso, porque teve uma menina chamada Rita, Exatamente. né? Que o pai te identificou, mas teve uma outra em que a irmã, se não me engano, queria te dar um abraço, porque como estivesse abraçando a irmã dela. A gente vai falar sobre isso, mas eu queria que você me falasse que Trajano não nasceu mineiro. Ele está mineiro hoje, mas é carioca, né? Carioca. E quantos anos de nascimento e não de renascimento você tem? Eu tô com 7,2, nasci em 1952, na época eu tinha 21 anos de idade. E como é que foi essa história, então? Você estava indo num voo para um evento de rock, não é isso? Não especificamente para um evento de rock, mas, na verdade, a história é porque eu era músico, roqueiro, tocava contrabaixo, tocava em várias bandas. Eu tinha uma banda em paralelo com a turma do Barão Vermelho, que era o Midnight Blues Band, eu com Frejá, Guto, e outras bandas. Eu gravava muito lá no Rio, e o pessoal falava, e cursava engenharia, né? Fazia engenharia em Petrópolis, na Universidade Católica de Petrópolis. E o pessoal falava: Ricardo, você tem que ir para Londres, ver aquelas feras tocando. Porque naquele tempo, tio Flávio, aquelas bandas, aqueles Led Zeppelin da vida, Pink Floyd, esses caras não vinham tocar no Brasil. Não vinham, nem sonhavam com isso. Eu estou falando década de 70. Então você tinha que ir para lá, ver aqueles caras ao vivo e a cores, ou na Inglaterra, Europa, ou Estados Unidos. E aí economizei meu rico dinheirinho. Minha primeira viagem internacional, entrei dentro de uma agência da Varig, que ficava lá em Copacabana. Poxa, e saí de lá com o meu sonho realizado. Era Rio, Paris, Londres. O meu sonho era conhecer Londres, né? E foi isso. Então, na verdade, os shows iam ser lá em Londres e você teria uma escala em Paris? Em Paris, sei, exatamente. Sei. Vocês ficariam algum tempo em Paris ou só no aeroporto mesmo? Não, só no aeroporto. Era era um 707, era um Boeing da Varig, lotado. E existiam apenas 2 poltronas vagas que estavam do meu lado. É mesmo? Ninguém viajava nelas. E isso para mim era ótimo. Grandão, classe econômica, meu rosto no joelho, 1,92 m. E na minha frente, tio Flávio, não sei se você vai lembrar, mas o pessoal mais da velha guarda talvez se lembre, tinha um cantor muito famoso que era o Agostinho dos Santos. Não lembro. Era um cantor muito famoso. Era que nem entrasse no avião Gilberto Gil, todo mundo ia reconhecer. E esse cara era o cara. Viajava na minha frente. E aí eu vou tranquilo. E faltando 5 minutos para chegar em Paris, no aeroporto de Orly, durante o voo eu fui visitar a cabine 2 vezes e a Rita, que viajava lá na frente, foi conversar comigo naqueles 2 assentos vagos. Ficamos lá conversando horas, uma graça, menina, 19 anos. Mais tarde eu vou falar sobre ela, sobre o pai dela. E aí, faltando 5 minutos para o avião chegar, começou uma fumaçazinha atrás de mim. Porque olha que interessante, quando eu cheguei no aeroporto para escolher o meu assento,
Naquele tempo, você imagina, não tinha... Internet, né? Então você tinha, Pra no check-in seu antecipado. check-in, você escolhia o seu lugar. Uhum. E eu sempre ouvi falar, e as pessoas, eu lia, quando aconteceu um acidente aéreo naquele tempo, a cauda traseira do avião era a parte que ficava mais protegida. Eu fiquei com isso na cabeça, falei, eu quero sentar lá atrás. Isso me ajudou, hein? Olha só. E aí fui o primeiro a chegar lá, cheguei 5 horas da tarde, meu voo era às 23 horas. Nossa, você nem é mineiro. E aí eu falei, não, eu quero ser o primeiro. E aí eu escolhi o meu lugar, meu assento lá atrás, fileira 27, janela F, e o avião tranquilo. Aí começou essa fumaça atrás de mim na projeção do toalete, que se eu tivesse lá na frente não teria percebido, né? Então olha só, as coisas, a vida é isso, né? É. A sucessão de coisas que você não se dá conta. E aí essa fumaçazinha, todos nós já estávamos com cinto. Eu, por puro instinto, tio Flávio, puro instinto, você vê como é que são as coisas. Eu tirei o meu cinto, todos ficaram com o cinto e fui andando para frente. Já tinha visitado 2 vezes a cabine. O comissário lá na frente, eu comecei a andar, indo lá para frente, o comissário me deu uma bronca. Falou, garoto, cara, você quer visitar de novo a cabine? Não, volta pro seu lugar. Até essa hora ninguém tava sabendo de nada. Você tinha percebido já uma fumacinha? Fumacinha lá atrás, como todos também viram. Mas Tava nada lá atrás. demais. Nada demais, a fumaça pequena. O Aham. comissário foi lá com o extintor tentar apagar e ninguém deu bola. Quando eu cheguei lá na frente, que também não tinha o menor sinal de fumaça, o cara me deu uma bronca. Uhum. E eu continuei. Olha, Eu desobedeci. né? Já foi lá 2 vezes, pelo Eu amor de Deus. desobedeci o cara. E você sabe que me lembra muito, eu sempre me lembro dessa frase do Dalai Lama que diz, aprenda as regras e quebre algumas. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu cheguei lá na frente, já tinham 2 comissários apavorados, encostados na divisória da cabine, porque a fumaça tinha tomado conta de todo o avião. O tio Flávio foi saindo pelo revestimento simultaneamente. E lá onde eu estava também, fumaça, eu não enxergava mais os comissários, fiquei em pé também na divisória da cabine, não enxergava mais eles pararam de... Provavelmente estavam desmaiando, morrendo. Isso muito rápido, né? Rápido. E aí... Porque provavelmente quem estava lá atrás, onde você deveria estar, já tinha desmaiado. Não, desmaiou. Tinha A morrido. fumaça era tão tóxica, tio Flávio, que no ar, o avião faltavam 5 minutos, estava a 2.000 metros de altitude ainda. Ela foi envolvendo todos os passageiros sentados nas poltronas, sem que eles tivessem o menor poder de reação. Foram a primeira respirar te desmaiava, a segunda, terceira você morria. E todos morreram sentados nas poltronas. Nossa. E lá na frente, eu em pé, não enxergava você, não enxergava minha mão, parecia que estava debaixo da terra. Comecei a me despedir da vida. Veio um filme na minha cabeça, minha família, meus amigos, eu falando, pô, tô com 21 anos, vou morrer, e senti literalmente alguém me abraçando, me pegando aqui. Eu falei, gente, eu não sabia, claro, né? Eu não sabia que a morte chegava assim, tão de supetão, assim, te abraçando e te levando. Aí o avião começou a perder muita altura. Eu caí no chão, falei, esse avião vai cair de bico. E eles estavam procurando um lugar para fazer um pouso de emergência e conseguiram fazer numa plantação de cebola. Assim que eles aterrissaram, sem o trem de aterrissagem, eu ainda estava acordado, ele deslizou uns 500 metros e aí eu apaguei quando ele parou. E estava no chão? No chão, Aham. de bruços. E o teto todo do avião, aquela fuselagem, foi caindo onde a fumaça fogo. Aham. Foi caindo em cima das pessoas, carbonizando as pessoas que provavelmente todos estavam mortos. E um pedaço grande caiu nas minhas costas. Eu queimei muito, tenho queimaduras até hoje, queimaduras que eu tive de 3º grau. E aí fiquei lá dentro daquela fornalha, minutos depois chegam os bombeiros. O meu corpo era o primeiro ali da porta de saída, da frente. Eles iam retirar meu corpo, todos estavam mortos, ele pensando que eu estava morto, viu que eu estava respirando, me colocaram no helicóptero. Minutos depois eu cheguei no aeroporto, no hospital, sem roupa, muito cheio de queimaduras, muito queimado e cheio de fuligem, irreconhecível. Aí tinha os caras da Varig lá dentro,
Falaram, esse cara aí é o nosso comissário, é o Sérgio Balbino, porque o Balbino tinha o meu porte físico. Alto, moreno, magro. Então, eu fiquei em coma 30 horas. Então, a primeira notícia no Brasil é que o Balbino... Havia sobrevivido. Eu era o Balbino e o Ricardo estava morto. Então, eles falaram, todos os passageiros mortos. Então, sua família já tinha tido notícia de que você estava morto. Meu pai encomendando sepultamento, meus amigos lá em casa um velório, e minha mãe era a única que falava, meu filho não morreu. Os meus amigos falando, coitada da mãe do Ricardo, ela não quer cair na real, o Ricardo morreu. E aí, nesse período que eu fiquei em coma, eu até mostro isso nas palestras, eu escrevi um bilhete, porque o coma, ele tem vários níveis, né, tio Flávio? Tem um coma profundo, que você não faz absolutamente nada, e tem um coma que você, às vezes, vai lá na superfície e volta. E foi nesse momento que eu pedi uma folha de papel com a letra de criança, com muita dificuldade, escrevi meu nome, nome do meu pai, telefone, endereço. Nossa. Os caras pegaram a lista e falaram, esse cara deve ser um outro comissário, Ricardo Trajano, foram na lista de tripulantes, não achavam meu nome, foram na lista de passageiros, de repente veio meu nome lá, os caras endoidaram, falaram, não é possível, como é que esse cara passageiro estava lá na frente? E aí ligam lá para casa, um velório lá em casa, meu pai atende o telefone, meu querido pai Reginaldo, mineirão, era da Zona da Mata, aqui de Minas, papai atende, olha, seu Reginaldo, nós queríamos comunicar ao senhor que seu filho está mal, mas está vivo. Aí de um velório virou uma festa, minha mãe levantou do sofá dando bronca em todo mundo, eu não falei. E aí tem o segundo tempo dessa história. Nossa, mas é uma coisa assim que, além de tudo, eu vou me emocionar aqui, tá? Óbvio, eu tô vivendo essa história pela primeira vez. Além de tudo, ainda tem essa história de que eles estavam num velório, eles se emocionam com a notícia de que você está vivo, mas poderia ser um vivo por muito pouco tempo, né? Porque você estava muito mal. Quando eu cheguei no hospital, os médicos, as pessoas não me davam uma semana de vida. Minha primeira radiografia de pulmão, um atestado de óbito. Estava muito mal. E os caras olhavam minha radiografia de pulmão. Esse cara já morreu? Não, ele está aqui no CTI. Mas não vai ficar uma semana. Eu fiquei 2 meses no CTI em Paris. E depois mais 1 mês, não precisei ficar no CTI, na Beneficência Portuguesa no Rio. Fiquei 3 meses hospitalizado. Nossa. E aí eu vi uma coisa que falava sobre essa questão de que antigamente podia-se fumar dentro dos voos, né? Exato. Pode ser que tenha sido gerado através de uma guimba de cigarro? Mentira. Pura mentira. E uma das razões que eu estou escrevendo esse livro é falando sobre isso. Claro, como você, 99% das pessoas acham que foi uma guimba de cigarro no banheiro, uma bituca, né? E, na verdade, o que aconteceu? Isso foi na época, o presidente Médici era o nosso presidente aqui. A Varig era assim com o governo francês, com o governo brasileiro. E o governo brasileiro tinha comprado os aviões Mirage, que eram aviões supersônicos. Compraram alguns, não sei a quantidade. E receberam no final de 72, e eles perceberam que alguns vieram com os assentos injetáveis, porque esses supersônicos têm 2 que voam, né? Quando dá uma pane, aquele assento injetável te catapulta, você desce de paraquedas. Alguns vieram com problemas e eles colocaram para fazer a manutenção Brasil lá na França e na Inglaterra, que a fabricação era francesa e inglesa, no meu porão. No porão de cargas do meu avião, e esses assentos injetáveis tinham componentes explosivos. Não dá despressurização, aquilo ali exalou. Nossa. Quando que uma ponta de cigarro, eu conversei com gente muita... Isso que poderia público. Causar tudo isso, né? Não, isso é público. Eu conversei no podcast com o Panda Bet, que é o cara que entende demais, foi um dos fundadores da Azul, com o Lito do Aviões e Músicas. E quando que um avião vai causar um acidente dessa forma? Você entra no banheiro, está com o cigarrinho ali, joga naquela caixinha de alumínio, tem lenços umedecidos, puf, mesmo que caia no chão, como que vai acontecer um negócio desse? Não tem como, pegar em que, não tem como. Enfim, então, mas se Deus quiser, um dia isso vem à tona. Mas esse livro a gente está esperando, inclusive, viu? Pois é. Agora, me conta essas histórias aí, são várias histórias, mas me conta a história da Rita, quem era essa Rita, e a história dessa pessoa que quis te abraçar porque estava abraçando a irmã. A Rita, eu vou contar uma terceira história, tá? A Rita, como eu te falei, 19 anos, uma graça menina.
quando eu voltei para casa, 3 meses depois, eu recebia dezenas de cartas, né? Mas tinha uma carta lá muito especial, que era do pai da Rita. Ele era o embaixador da Índia no Brasil. Ela era de origem indiana, né? E uma folha muito singela, que eu guardo até hoje com muito carinho, com muita emoção. Ele diz: poxa, Ricardo, que bom que você está de volta com a sua família, super bem. Soube pelos jornais que você teve com a minha filha. Uma das pessoas que eu falava muito era a Rita e o Agostinho dos Santos. Uhum. Você chegou a conversar muito com ele também? Não. Isso apareceu nos jornais e ele falou: soube através dos jornais que você teve conversando com a minha filha Rita. Espero de coração que ela tenha sido corajosa até o fim. Linda carta, ficou arrepiada até hoje. E o caso dessa senhora, liga a Beth, ela falou: Ricardo, a minha mãe, a irmã da minha mãe, estava nesse voo com o marido e 4 filhos. Nossa, a família de 11, né? 10, 9, 8 anos. E mamãe queria muito te conhecer quando você vier a São Paulo. Aí eu fui a São Paulo no ano passado, fazer uma palestra lá, avisei a Beth, e encontrei com a dona Júlia, 86 anos de idade. Cara, e ela, quando me dá um abraço, me diz o seguinte: cara, Ricardo, eu estou te abraçando aqui, parece que eu estou abraçando a minha irmã. E eu fiquei muito emocionado. Com certeza. E a terceira história, eu recebi um telefonema 1 mês antes da pandemia, fevereiro de 2020, um sujeito de São Paulo. Ô, Ricardo, eu também me chamo Ricardo, eu moro nos Estados Unidos há 20 anos, sou de São Paulo, capital. Eu queria falar uma coisa que eu tenho certeza que você não sabe que aconteceu na época do seu acidente. Eu fiquei super curioso. Ele falou: poxa, eu conheço 2 pessoas que iam embarcar no seu voo, na última hora não puderam. Eles estavam na ponte aérea São Paulo-Rio para pegar o voo, porque o voo internacional partia do Rio. Uhum. E chegaram atrasados na ponte aérea, não puderam embarcar na ponte aérea e perderam o voo. Mas o pessoal da Varig olhou a passagem e falou: olha, eu estou vendo aqui que vocês vão pegar esse voo, Rio, Paris, Londres, mas vocês vão fazer uma conexão em Paris para pegar um outro voo para Roma. E a Varig tinha vários voos internacionais. Mas eu recoloco vocês daqui a sei quanto tempo, daqui a 2, 3 horas, num voo que é até melhor para vocês, vai fazer Rio, Madrid, deixa vocês direto em Roma, vocês não precisam fazer a conexão. Tudo bem? Os caras falaram: pô, tudo bem. Eu falei: xará, que isso? Que coisa? Ele falou: pois é. E essas 2 pessoas, uma era minha mãe, uma era minha tia, e a outra era minha mãe, que estava grávida de mim e colocou o nome de Ricardo em sua homenagem. E eu fiquei super emocionado e logo em seguida eu falei: xará, ainda tem detalhe. Tinham 2 poltronas vagas do meu lado e essas poltronas eram da sua tia e da sua mãe. Se a sua mãe estivesse viajando do meu lado, grávida, na hora que começou a fumaça... Você não ia conseguir sair? Não, não ia conseguir, não. Eu não ia sair para não incomodá-la. Eu ia ficar ali mais, sei lá, quanto tempo. Acho que você não ia nem 2 vezes na cabine para não ficar passando. Exatamente. E se eu não saísse dali, ficasse ali, eu não estaria aqui hoje para contar essa história, e nem você, xará, que você estava na barriga da mãe. É verdade, olha só que coisa. Aí eu faço essa pergunta para a galera: isso é o acaso, isso é o destino, isso é uma força divina, o que é isso? Pois é, e aí eu faço essa pergunta para você. Em que você acredita? Tem o meu Deus aqui. Eu evito de falar muito em religião, né, nas palestras, mas cada um tem o seu Deus, eu acho. Eu sou dessa teoria. Tem até o sujeito que é ateu, que eu respeito também. Mas eu tenho esse meu Deus aqui dentro. Eu tenho muita fé. Eu até brinco com as pessoas. Eu digo que as pessoas têm que andar dos 2, cada um de um lado, a gratidão. E a gente costuma acessar o nosso Spotify, né? Mas a gente tem que ter o nosso Spotify aqui dentro da gente. Então são essas 2 coisas que a gente tem que andar com isso. Eu acho que... Cara, eu agradeço todos os dias. Eu vou contar uma história rápida. Eu encontrei com um amigo meu 1 ano depois do acidente. Esse cara tem um lado espiritual muito forte. Eu também tenho esse lado espiritual. E ele falou: Ricardo, eu queria saber aqueles momentos de sufoco que você passou. Eu falei para ele, no final disse: poxa, eu senti a morte me abraçando. Ele falou: Ricardo, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo. Era o teu anjo da guarda te dando um abraço. Eu comecei a chorar. Eu falei: cara,
que isso? Que coisa linda que você está falando para mim. E ele falou, eu falo isso na palestra, Ricardo, veja sempre o outro lado da sua moeda. A gente está acostumado a ver só um lado. Esse trabalho está um saco. Por que eu fui conhecer aquela pessoa? É a morte me abraçando. Vira, cara, que você tem saída para tudo. Menos para a morte, evidentemente. Aprendi essa lição e carrego isso. Poxa, mas ao longo da minha fantástico. Olha só, além disso tudo, além dos 123 que estavam lá, tinham 14 pessoas que eram da tripulação, né? Não, eram 17 tripulantes, 10 sobreviveram. A maioria, todos estavam dentro do cockpit. E fora do cockpit estava um comissário francês, Alain Tercis, que é vivo. Eu vira e mexe falo com ele mora em Paris, tem apartamento em Copacabana. E um passageiro que fui eu. Morreram 123 pessoas, todos passageiros. Todos passageiros. Quando você embarca num voo hoje, você não tem trauma? Não tem, né? Graças a Deus. É muito pessoal isso, né, tio Flávio? Porque eu vi que você chegou a ir para um show depois, um ano depois, né? Você conseguiu embarcar num voo e tal. E eu vejo que as pessoas te reconhecem, pedem para a tripulação, né? É verdade. Pede para poder tirar foto com você, coisas desse tipo. Porque, assim, realmente você é uma raridade, né? E isso é verdade. E quando passa por um processo desses que, né, é tão difícil de descrever depois de tanto tempo, isso ainda descreve com tanta emoção, como parece que você está passando por aquela situação ali, porque você deixou 123 pessoas para trás, né? Deixou nesse sentido que você estava desmaiado, foi tirado dali. E você carrega essas 123 pessoas como uma homenagem quando você vem aqui, né? Exatamente. Como uma homenagem quando você dá uma entrevista, como uma homenagem quando você escreve um livro, para que as vidas delas também sejam celebradas, né? Sejam mencionadas aqui e a gente não as esqueça, né? Porque foi um erro e foram sepultadas 123 pessoas e 123 famílias choravam, né? Ou choram. Então, a sua vida realmente, todas as vidas são importantes, a gente sabe disso, mas você tem duas. Você tem a sua vida e o seu renascimento, né? Eu queria, para a gente encerrar aqui, que você deixasse uma mensagem, assim, né, sua, que você carrega com você mesmo. Essa da vida e da morte é maravilhosa, né? Será que a morte estava me abraçando e é a vida que está te abraçando? Você tem muita vitalidade, né? Você tem aí você tem duas filhas que você ama. Mas qual é a mensagem que você deixa de tudo isso? Olha, eu diria o seguinte: tudo nessa vida passa, tudo. Os momentos bons, os momentos ruins. A nossa única constante é a mudança. Tudo é muito breve, tudo é muito efêmero. Eu digo sempre que, não importa a sua idade, vamos ressignificar as nossas vidas, a sua vida. Mude alguns conceitos que você tem na sua cabeça, lubrifica a sua cabeça. Mude alguns valores, propósitos de vida que você tem dentro de você. Cara, ressignifique, não precisa passar por uma tragédia como eu passei. Sim. Eu digo sempre que a gente tem... A vida, olha, eu digo que façam agora a diferença na vida das pessoas. Eu acho que o nosso legado não é o que a gente deixa de coisas materiais, mas sim o que nós deixamos aqui dentro. Isso não tem preço. Eu procuro dizer que essa frase não é minha, é do Benjamin Disraeli. A vida é muito curta para ser pequena. A gente é pequeno na vida com coisas fúteis, banais, inúteis, descartáveis. Então, eu acho que é por aí, eu acho que a dor passa, a saudade acalma, a decepção ensina, o amor reaparece. E eu digo para vocês que a vida não é medida pelo número de vezes que a gente respira, e sim pelos momentos quando a gente perde o fôlego, quando a gente se emociona, quando a gente vibra, quando a gente enlouquece, não sei de quê, e quando a gente começa a gargalhar. Parece que não vai ter fim nunca, de repente, né? Ou até mesmo quando a gente morre de raiva, quando a gente chora copiosamente, ou quando aquela pessoa que a gente mais ama te lasca um beijo quando a gente menos espera. E eu,
gostaria de deixar na minha lápide, no meu epitáfio, uma frase que eu até vou cunhar essa frase para as pessoas, porque eu era músico, baixista, e eu gostaria de deixar essa frase: aqui jazz, blues e rock and roll. E no baixo, aqui embaixo, eu. Lógico, é criativo, né? Porque é músico. Exatamente. Essa é a frase, a citação que eu vou encerrar aqui a nossa conversa, né? Para que a gente possa entender que essa presença da sua vida vai estar até na sua lápide, né? Exatamente. Ricardo, obrigado. Eu vou esperar ansioso pelo lançamento do seu livro. Obrigado. Vamos conversar, vamos fazer entrevistas sobre esse livro, porque ele tem que chegar a mais e mais pessoas. Exato. Para as pessoas terem acesso a essa experiência que ninguém quer passar e que você passou e traz para a gente de uma maneira leve, de algo que foi extremamente, né, triste. Aqui eu deixo homenagem às famílias daquelas pessoas que estavam lá também, né? E encerro pedindo para você falar como que te encontra. Qual que é a maneira mais fácil de A te maneira achar? mais fácil é no Instagram, Ricardo. Às vezes a pessoa coloca Ricardo Trajano, mas tem um homônimo meu que é oftalmologista. Então é Ricardo Chust, C-H-U-S-T, Trajano. E lá tem meu contato, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail. Ótimo. Estou à disposição aí da galera, inclusive para me contratar para fazer palestras. E que façam mais palestras para a gente poder. Eu quero ir lá assistir uma palestra dele também. E por incrível que pareça, eu faço palestra 6, 7 anos para cá. É uma longa história, depois eu te conto. Pessoal, obrigado por estar com a gente por tanto tempo. A gente está aí mais de um ano fazendo, né, esses nossos encontros e que a gente possa ficar em outros, né, longos e longos encontros aí, trazendo pessoas que nos façam refletir sobre a vida, sobre a morte, mas sobre o nosso sentido de vida, inclusive. Então, até o nosso próximo programa.